Olá, hoje eu quero fazer a primeira gravação de uma série, uma retrospectiva do ano de 2025, que foi um ano de grandes mudanças no cenário internacional. Foram 11 meses que abalaram o mundo, 11 meses porque o presidente Donald Trump só tomou posse em 20 de janeiro e desde então virou o mundo, os Estados Unidos, de cabeça para baixo. Trump declarou guerra comercial contra o resto do mundo, inclusive contra ilhas habitadas apenas por pinguins e focas. Retirou pela segunda vez os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudança do clima, que é a maior esperança de que haja algum controle do aquecimento global. Convocou as Forças Armadas para combater a imigração nas fronteiras, mandou a Guarda Nacional ajudar a polícia de imigração a caçar imigrantes ilegais em grandes cidades, enviou imigrantes ilegais de outros países para uma prisão em El Salvador, conhecida como Matadouro, onde os agentes penitenciários dizem na entrada que dali não sai ninguém vivo. Acabou com os programas de diversidade, equidade e inclusão social e com as políticas de transição energética para combater o aquecimento global. Usou o Departamento de Justiça para perseguir inimigos políticos, atacou juízes que anularam ou questionaram suas decisões, hostilizou aliados que vê como vassalos ingratos, né, ou gostaria que fossem vassalos coniventes com tudo que ele prega, ameaçou anexar a Groenlândia e o Canadá, ameaçou retomar o Canal do Panamá, transformou a Europa numa inimiga ideológica. A guerra dos Estados Unidos, na verdade, é uma guerra interna contra a democracia liberal, né? E a Europa é vista como aliada do que seria nos Estados Unidos o Partido Democrata. Então, a Europa virou inimiga ideológica na nova doutrina de segurança nacional do segundo governo dos Estados Unidos, no segundo governo Donald Trump. E Trump bombardeou o programa nuclear do Irã, o Estado Islâmico na Síria e um grupo aliado ao Estado Islâmico na Nigéria, os rebeldes hutis no Iêmen, barcos nas costas da Venezuela e da Colômbia, que sob o pretexto que seriam traficantes de drogas, e anteontem fez o primeiro ataque em território da Venezuela, um ataque de drone contra o armazém de um porto que os Estados Unidos acusam de ser usado pelo cartel Tren de Aragua. Trump decretou um bloqueio aeronaval e a petroleiros submetidos a sanções internacionais que entrem e saiam da Venezuela, num cerco à ditadura de Nicolás Maduro, com a frota mais poderosa reunida na região desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962, quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares em Cuba. Aliás, os Estados Unidos, o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio querem derrubar o regime da Venezuela e acham que aí conseguem derrubar por tabela o regime cubano, porque depende muito do petróleo venezuelano. Então Trump decretou e por fim ainda renomeou o Departamento da Defesa de Departamento da Guerra. Em 2 de abril, quando Trump anunciou o tarifaço como Dia da Libertação, as bolsas de valores sofreram a maior queda do ano. O tarifaço foi adiado para agosto. Trump prometeu fechar 90 acordos comerciais em 90 dias, mas houve poucos e sem maior garantia de que serão efetivamente cumpridos. Os países que dependem dos Estados Unidos, como a Europa, para a defesa, né, dependem dos Estados Unidos militarmente, como a Europa, o Japão e a Coreia do Sul, cederam à chantagem de Donald Trump. A China resistiu com 36% da produção industrial do mundo e o controle de setores estratégicos como
os minerais de terras raras, o ditador Xi Jinping mostrou recursos de poder para ser tratado de igual para igual por Donald Trump. Com um saldo comercial recorde de mais de $1 trilhão, a China venceu a guerra comercial de Trump. Diversificou suas exportações, especialmente para os países em desenvolvimento do chamado Sul Global, conseguiu com as exportações neutralizar a fraqueza da sua economia interna, o fraco consumo interno, uma crise imobiliária também e de endividamento. O Brasil teve uma tarifa inicial de 10% em 2 de abril, elevada para 50%, sob a alegação de que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro era perseguição política e que empresas norte-americanas estavam sendo censuradas e tendo seus direitos lesados. Mas, com habilidade diplomática, o governo Lula, o Itamaraty e as empresas envolvidas daqui dos Estados Unidos negociaram isenções e uma redução significativa do tarifaço de 50%, que era o maior do mundo. Só o Brasil e a Índia tiveram um tarifaço desse nível. No México, a presidente Cláudia Sheinbaum também mostrou talento diplomático e sensibilidade e habilidade a negociar com Donald Trump, como o país é talvez a principal alternativa à produção na China. As exportações mexicanas aumentaram, apesar da guerra comercial de Trump e do tarifaço. O maior ataque foi, então, a Índia, também tarifada com 50%, sob o argumento de que, ao ter aumentado muito as importações de petróleo da Rússia, ajuda a financiar a guerra da Ucrânia. Realmente, as importações de petróleo russo passaram de 2% para 40% das importações de petróleo da Índia, porque a China oferece preços abaixo do mercado para aliados como a Índia e a China. E aí, mas Trump não pressiona a China, que é quem mais compra o petróleo e mais mantém relações comerciais que permitem a Rússia sustentar a guerra contra a Ucrânia. O Trump não ataca a China e também não pressiona a Rússia, já ameaçou com mais sanções e tudo, mas parece que basta um telefonema do ditador Vladimir Putin para Trump mudar de ideia e ficar do lado dele. Então, há décadas, os Estados Unidos vinham cultivando uma relação com a Índia, criaram até o conceito geopolítico de Indo-Pacífico para incluir a Índia numa frente ampla para conter ou contrabalançar o crescente poderio da China. Como ex-colônia, a Índia preza sua independência estratégica e não vai se alinhar automaticamente, quer dizer, não vai submeter a nenhuma grande potência, mas o tarifaço de Trump joga a China para o lado da Rússia e da China. A guerra da Ucrânia continua muito longe da paz. Trump humilhou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 6 de fevereiro na Casa Branca, recebeu o ditador russo Vladimir Putin em agosto no Alasca, rompendo o isolamento a que Putin havia sido relegado pelas potências ocidentais desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Já são quase 4 anos de guerra. Nenhum presidente ucraniano pode aceitar a cessão de territórios exigida pelo Kremlin. Zelensky aceita a neutralidade, a assumir o compromisso de não entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, mas só aceita retirar as tropas ucranianas da região de Donbás, no leste da Ucrânia, hoje quase toda ocupada pela Rússia, se a Rússia fizer o mesmo. A proposta de Zelensky é transformar a região num território neutro, numa zona franca internacional, para atrair investimentos.
É difícil que Putin concorde, exige uma Ucrânia neutra, desmilitarizada e sem as províncias anexadas ilegalmente em 30 de setembro de 2022, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, depois de referendos forjados. Putin quer uma Ucrânia mutilada, enfraquecida, com uma saída para o mar estreita, que possa conquistar com facilidade no futuro, porque o objetivo maior de Putin é controlar toda a Ucrânia, porque ele acha que historicamente a Ucrânia é parte da Rússia, do Império Russo, que ele tenta reconstruir. Então Putin ainda aposta que pode conseguir o que quer numa guerra de atrito prolongada que esgote os recursos humanos e materiais da Ucrânia, que já perdeu muito com a redução da ajuda militar dos Estados Unidos no governo Trump. A guerra genocida de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza e os últimos reféns, houve uma trégua na guerra, primeiro no início do ano e depois, se não me engano, a partir de outubro, embora Israel se deu o direito de atacar, os últimos reféns foram libertados, mas a paz mesmo ainda é um sonho distante, apesar do cessar-fogo. Como eu disse agora, Israel ataca quando quer, tanto na faixa de Gaza quanto no Líbano, e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, reassumiu o controle das áreas de onde o exército de Israel se retirou. Então, a primeira fase do acordo previa um cessar-fogo e a troca de reféns israelenses e cadáveres de reféns por prisioneiros palestinos. E na segunda fase haveria desarmamento do Hamas e a criação de um governo palestino tecnocrático para administrar a faixa de Gaza. Agora, o Hamas se nega a se desarmar enquanto não houver um compromisso, ou pelo menos um caminho para a criação de um Estado nacional para o povo palestino. Israel e a maioria dos israelenses, o governo de Israel com certeza, são contra isso, porque acham que seria recompensar o grupo terrorista pelo ataque de 7 de outubro de 2023. Na verdade, a guerra só acaba quando o problema dos direitos nacionais do povo palestino for resolvido, mas ficou muito mais complicado. E se o Hamas, quer dizer, até existe uma oportunidade, mas ela passa pelo desarmamento do Hamas, que seria parte da segunda fase do acordo, e na terceira haveria a reconstrução de Gaza. Trump se gaba de ter acabado com várias guerras, mas tem pouco a mostrar além dessa trégua frágil em Gaza. A pior de todas as guerras em andamento hoje no mundo é a guerra civil no Sudão, onde estão envolvidos em lados opostos a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, dois grandes aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. De um lado está o exército oficial, que acaba de ser acusado de crimes de guerra e de massacres, e do outro as forças de ação rápida, a milícia responsável pelo genocídio na região de Darfur no início do século. O total de mortes na atual guerra civil no Sudão é estimado entre 30 e 150 mil pessoas. Depois de um acordo assinado na Casa Branca entre os presidentes da República Democrática do Congo e de Ruanda, a guerra continua na fronteira entre os dois países, quando o grupo responsável pelo genocídio de Ruanda em 1994 fugiu para a República Democrática do Congo. O regime que assumiu o poder em Ruanda passou a sustentar grupos rebeldes que lutam contra os genocidas que fugiram para a República Democrática do Congo. Então criou ali uma tensão permanente. Assinaram um documento na Casa Branca, mas o grupo rebelde ligado ao governo de Uganda tomou várias cidades nas últimas semanas. Também foram retomados os combates na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, outro conflito que Trump afirma que pacificou.
Em 8 de agosto de 2025, Armênia e Azerbaijão assinaram um acordo de paz na Casa Branca para acabar com 37 anos de conflito, mas falta demarcar a fronteira e ficou um ressentimento, porque o Azerbaijão acabou com a República de Artsakh, um enclave armênio na região de Nagorno-Karabakh, dentro do território do Azerbaijão, que existia desde 1923, foi criado no início da era, ou pelo menos oficializado, no início da era soviética. Trump ajudou o diálogo entre Índia e Paquistão depois que um atentado terrorista na Caxemira, que a Índia atribuiu a grupos paquistaneses, levou a Índia a bombardear o Paquistão. E o Paquistão respondeu no pior conflito militar entre os dois inimigos históricos em décadas. A Índia rejeita a interferência internacional no que considera um problema local e bilateral. Na sua festa de posse, Trump reuniu na Casa Branca os grandes executivos das empresas de alta tecnologia e pouco depois os chefões da OpenAI, da Oracle e do SoftBank se encontraram com Trump na Casa Branca e prometeram investimentos de 500 bilhões de dólares no projeto Stargate para garantir a liderança dos Estados Unidos em inteligência artificial, outro tema fundamental do ano de 2025. No mundo inteiro, os investimentos estima-se que os investimentos em inteligência artificial somaram 1 trilhão e meio de dólares, suscitando dúvidas da formação de uma bolha, porque nem todos vão encontrar ouro. Em janeiro, a companhia chinesa DeepSeek desenvolveu um modelo a uma fração do custo das empresas norte-americanas. Enquanto Trump tenta ressuscitar a indústria do passado na base do carvão, petróleo, ferro e aço, os grandes investimentos estão voltados para as indústrias do futuro, em que os Estados Unidos ainda têm uma liderança tecnológica como inteligência artificial, computação quântica e biotecnologia. Ao declarar guerra às universidades, Trump compromete o desenvolvimento científico e tecnológico, que é a base, a principal razão da supremacia dos Estados Unidos no mundo. Pela primeira vez, o Japão tem uma mulher na chefia do governo, a primeira-ministra Sanai Takaichi, de extrema-direita, é uma baterista de heavy metal, gosta de se apresentar como a Margaret Thatcher japonesa, talvez para se afirmar numa sociedade machista, declarou que o Japão vai intervir numa guerra se a China invadir Taiwan. A China considera Taiwan uma província rebelde. Isso ressuscita a memória de 2 guerras sino-japonesas e dos crimes cometidos pelo exército imperial do Japão na Segunda Guerra Mundial. Na Coreia do Sul, o presidente conservador Yoon Suk-yeol foi afastado definitivamente no processo de impeachment depois de tentar dar um golpe e impor a lei marcial no fim de 2024. O liberal Lee Jae-myung foi eleito para substituir o presidente impedido. Na América Latina, Daniel Noboa foi reeleito em abril no Haiti, um endosso da sua política de combate à violência e à criminalidade, principalmente aos grandes cartéis de drogas, que aumentaram muito a criminalidade no Equador. A direita voltou ao poder na Bolívia com Rodrigo Paz, eleito em 19 de outubro, depois de 20 anos de governos do movimento ao socialismo, liderado inicialmente pelo presidente Evo Morales. No Chile, o deputado José Antônio Kast, de extrema-direita, foi eleito presidente em dezembro, no fim de uma campanha com foco na segurança pública e a promessa de expulsar imigrantes, principalmente venezuelanos. Em Honduras, o Partido Nacional, ligado a golpes militares e ao tráfico de drogas, venceu a eleição presidencial de 30 de novembro com Nari Tito Aspura. Ambos, Kast e Aspura, foram apoiados por Donald Trump. Na Argentina, o presidente Javier Milei conquistou uma vitória nas eleições parlamentares de meio de mandato. Não tem maioria no Congresso, mas ficou mais perto
de realizar as suas reformas. Terá de enfrentar os sindicatos, a Confederação Geral do Trabalho e o Partido Peronista para fazer a sua reforma trabalhista, que é uma das metas para o próximo ano. No ano que vem, a direita é favorita em eleições presidenciais no Peru, na Costa Rica e na Colômbia. No Brasil, Lula lidera as pesquisas, mas há um certo equilíbrio, não dá para cravar quem vai ganhar a eleição de 2026. O Haiti convocou eleições presidenciais para tentar pôr fim a 5 anos de anarquia, desde que o presidente Jovenel Moïse foi assassinado em 7 de julho de 2021. No momento, gangues armadas dominam 80% de Porto Príncipe, a capital do Haiti. Com a morte do Papa Francisco, o cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito para o trono de São Pedro, adotou o nome de Leão XIV em homenagem a Leão XIII, o Papa que criou o socialismo cristão com a encíclica Rerum Novarum, no fim do século XIX, que defendia o fortalecimento dos sindicatos, no fundo com o objetivo de combater a influência crescente do comunismo entre os trabalhadores. Leão XIV tem uma atuação mais discreta do que o Papa Francisco, mas é firme na defesa de seus princípios, ou parece firme, no início do seu pontificado. O Papa norte-americano, que morou 10 anos no Peru e tem cidadania peruana, prega a paz e critica o tratamento a imigrantes dado pelo governo Donald Trump. Era isso aí por enquanto. Em breve, mais uma parte desta retrospectiva 2025. Até mais. Tchau.